Regional do Trabalho da Terceira Região, nesse dia 9 de fevereiro de 2017. E eu queria, além de saudar todos os presentes, solicitar aos advogados uma maior objetividade, porque nós estamos com uma pauta longa, né, esse pós-recesso, e muitas inscrições para sustentação oral. Então, de estar aí às 14 horas, nós temos uma sessão do pleno aqui. Então, a gente puder objetivar o máximo possível. Vamos começar, então, pelo PJE, uma preferência por conta de um adiamento da semana passada. Então, eu gostaria, primeiramente, de solicitar aos demais membros da Igreja Turma a questão da pauta da sessão anterior. Aprovada. Todos estão de acordo, aprovada. E passar para o pregão desse processo de preferência. Sessão do PJE, sessão de 9 e 10, relatora doutora Sabrina. Um processo adiado da semana passada é o 10.897. É o 61 da pauta. Embora eu tenha solicitado à vista, na verdade, todos fizemos aproveitamos, né, essa vista, fizemos uma revisão. Então, ao invés de falar primeiramente, eu devolvo a palavra à relatora para suas considerações. Apenas esclarecendo, porque da sustentação da tribuna, o doutor Cumaira levantou uma questão que, na certidão de óbito do Decujus, não havia como causa mortes a silicose. Realmente não havia, não. E como a gente anteriormente já tinha julgado um processo idêntico, que eu até fui redatora, que na certidão de óbito desse caso paralelo também não havia como causa mortes a silicose, e os herdeiros não receberam nenhuma indenização. Eu examinei novamente e vi que nesse processo aqui, realmente na certidão de óbito dele não constava como causa mortes a silicose, porém o TST, o processo foi ao TST, e o TST entendeu que, abro aspas, apesar de não constar na certidão de óbito que o reclamante faleceu em decorrência da silicose, as causas apontadas por tal atestado são decorrências, ainda que parciais, com causa da mencionada doença, a silicose. Então, o TST entendeu a culpa presumida da reclamada e deu provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade civil da reclamada e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para análise dos valores indenizatórios por danos materiais e morais. Então, o processo retornou à origem apenas para exame dos valores das indenizações por danos morais e materiais. E assim o juiz julgou, deferiu, e eu aumentei para 20 mil para cada herdeiro. Então, a questão aqui é só o valor da indenização. Se ele morreu de silicose, se não, isso aí já foi sepultado, já se encontra transitado em julgado lá no TST. Então, eu mantenho a minha decisão, onde eu fixei R$20 mil para cada um dos autores, viúva e filhos do falecido empregado. E, no caso, o provimento da reclamada, né? E dos reclamantes deu provimento parcial para majorar o valor da indenização por danos morais para 20 mil para cada um dos autores. Eu também ratifico as observações feitas pela relatora. É um processo que já tinha ido ao TST, voltou, só nos cabe aqui a valoração da indenização. Eu estou de acordo, desembargadora Cristiana. De acordo também, então assim se decide a unanimidade. Pauta física, número 33 da pauta, processo 949/2015. Relatora
doutora Cristiana, revisor, doutor Kleber, inscrito advogado Miguel Moraes Neto, 33 da pauta física. Com? O senhor vai falar por quem, doutor? Pelo reclamante, excelência. Reclamante? Isso, por Joel. Isso. A mudança é mínima. Na verdade, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela Ré, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, estou dando provimento parcial apenas para determinar a aplicação do divisor 220 no cálculo das horas extras, que é aquela questão do incidente de recurso repetitivo. Isso. E também para excluir da condenação o pagamento das multas e indenização fixadas por litigância de má-fé nos embargos de declaração protelatórios. Só isso. Custas reduzidas pela Ré no importe de R$ 700, calculado sobre R$ 35 mil no valor provisoriamente arbitrado da condenação. Nada mais. Tá. O senhor entendeu, doutor? Com a palavra. Aí eu indago a Vossa Excelência, doutor Fernandes, posso aguardar eventual divergência? Sim. Então eu pergunto ao Estou de acordo. juiz Kleber, segundo votante, está de acordo? De acordo. Doutora Sabrina, de acordo também. Então assim se decide a unanimidade. Obrigado. Próximo. 5 da pauta, processo 369-2005. Relator, doutor Fernando. Revisora, doutora Cristiana. Inscrito, doutor Miguel Moraes Neto. Bom, aqui são 2 agravos de petição. A princípio, eu não estou conhecendo do agravo de petição da reclamada por não estar delimitadas de modo justificado as questões e valores impugnados e por ser contrário às súmulas 63, 264, 305 e 347 do TST. Com relação ao agravo da reclamante, né? Eu falo pela reclamante, né? Sim. Com relação ao agravo da reclamante, eu perdi aqui, peraí. Está mais embaixo. Eu conheço e Estou com ele em mãos. dou provimento Se eu quiser ao apelo para determinar a retificação dos cálculos periciais de liquidação, observado o complemento da conta de apuração das 7ª e 8ª horas diárias, como esses, e os reflexos já determinados, no período de 29/3/2005 a 18/1/2007. É isso. Eu indago novamente a Vossa Excelência, posso aguardar eventual divergência? Sim, pode. Desembargadora Cristiana, Eu tenho parece que tem divergência contra o conhecimento do agravo de petição da reclamada. essa questão. Eu entendo que estão delimitadas as matérias. Os cálculos foram expressamente delimitados por amostragem. Está lá nas razões de agravo. Além disso, os valores que a agravante Caixa Econômica Federal tem por corretos foram esmiuçados na referida petição, preenchendo assim os requisitos do artigo 897, parágrafo 1º da CLT. O comando legal não exige um resumo analítico, uma vez que a aferição pode ser feita por simples cálculo matemático. Essa questão, eu fiquei até em dúvida se fazia dessa forma ou não. Eu poderia até mudar para conhecer e negar É provimento. porque, na verdade, examinou a conta e disse que não tem razão. O objetivo disso é evitar essas delongas de agravo de petição, principalmente das executadas, que ficam agravando por filigrana, né? Quando na execução você não... Então, eu peguei aqui um rigor maior na admissibilidade, aplicando aquela questão da lei de se for contrário à súmula, essas coisas. Mas realmente isso aí acaba que você arranha o mérito, né? Ainda que para contornar faticamente e meritoriamente a violação à súmula, essas coisas todas, você acaba arranhando. Mas se a egrégia turma preferir, se conhecer, eu negaria provimento. Vocês negariam também? É porque houve a demonstração de que ela não tem razão. Então, eu modifico aqui a estrutura na lavratura, então fica conhecido e negado provimento. Pode ser? Pode ser. Pode, sim. Então, doutor, com relação ao agravo da reclamante, é a mesma, permanece. E com relação ao agravo da
da Caixa Econômica, fica conhecido e negado provimento. E assim se decide ou não. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou retificar, então. 88 da pauta, processo 1560-2013. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrito, advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. 88 da pauta. 88, doutor Eduardo está aí. A relatora pode ler a conclusão. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela autora e pela ré. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da autora para reconhecer o enquadramento da autora como financiária, acrescer à condenação o pagamento das horas extras excedentes da sexta diária e 30ª semanal e reflexos nos repousos semanais, férias mais 1/3, 13º fundo de garantia, a serem apuradas com base nos parâmetros fixados na fundamentação, e nego provimento ao recurso da ré. Doutor Eduardo, com a palavra, se necessário. Senhor presidente, demais comandantes da secretária da turma, senhora relatora, senhores funcionários, prezados colegas. Senhora relatora, uma questão aqui, reconheceu a condição de bancária e com relação aos demais... Financiária. Com relação aos demais direitos postulados, como cesta alimentação, participação em lucros. Doutor, aqui, o que apareceu para mim foi a condição de financiária. Normas coletivas, As normas coletivas dos bancários, não, né? Só dos financiários. Foi reconhecida como financiária. E jornada de trabalho também foi mantida. Só isso. Qualquer coisa, eu vou pedir para o senhor entrar com embargo de declaração. Tudo bem, senhor. O que apareceu no recurso para mim foi eu ia sugerir isso. Se tiver faltado alguma coisa... sem dúvida. Né? Tá. Pode ser? Pode sim, excelência. Podemos proclamar? Eu não estou vendo divergência aqui, eu estou de acordo. Doutora Cristiana, está de acordo também? Assim se decide a unanimidade e se houver uma omissão aí... Sim, excelência. Obrigado. Tá? Embargos a gente complementa. Próximo. 110 da pauta, processo 635-2014. Relator, doutor Kleber. Revisor, doutora Sabrina. Inscritos os advogados Rafael Carlos Albuquerque, pela reclamante, Carlos Augusto Junqueira Henrique, pela fundação, e Maria Luísa de Sá, pelo IDG. 110 da pauta. No 635? Os três recorrem, né? Então, bom, primeiramente, o relator, para a conclusão. Conheço dos recursos interpostos, no mérito, sem divergência, deu-lhes provimento parcial para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego e seus consectários, excluir a imputação de multa por embargo declaratório a ambas as partes, invertidos os nomes das sucumbentes, das quais fica isenta a autora, beneficiária da justiça gratuita. Tá, então eu vou dar a palavra primeiramente ao procurador da reclamante. Em sequência, as reclamadas. Com a palavra. Bom dia. Excelentíssimo senhor julgador de segredo de tribunal, senhor membro do Ministério Público do Trabalho. Serei sucinto, não quero tomar muito tempo dos senhores, de Vossa Excelência. Mas, data vênia, não havia motivo para a reclamada recorrer. Discordo, com todo respeito, da decisão do relator. A respeitar o sentença de primeira instância, foi extremamente detalhista e analisou todas as provas orais e documentais produzidas nessa ação. Houve fraude à relação de emprego. Está comprovado que a autora foi contratada no ano de 2000, no regime seletista. Quase um ano depois, foi obrigada a constituir pessoa jurídica, mas permaneceu exercendo as mesmas funções em contexto idêntico. A autora juntou exemplos jurisprudenciais em que a mesma reclamada foi condenada pelos mesmos contextos de fraude, bem como juntou a autuação do Ministério do Trabalho e Emprego contra a mesma ré. Pelo mesmo motivo. Data vênia, o acordo juntado pela ré para servir de paradigma ao presente caso se difere totalmente. Sinto alguns pontos exemplificativos. Naquele exemplo, o autor já possui pessoa jurídica, a autora, desculpa, já possui pessoa jurídica antes da admissão da ré. E os depoimentos testemunhais foram completamente diferentes. Portanto, requer-se muito respeitosamente que o recurso ordinário interposto pelo reclamado não seja provido e que o recurso ordinário adesivo da autora seja provido. Obrigado pela atenção. Sim, agora os procuradores das reclamadas.
Doutor Carlos, primeiro. Senhor Eduardo, presidente, a empresa espera, a fundação espera que seja acompanhado o voto do eminente relator. Tá certo. Doutora? Excelência, bom dia. Da mesma Bom dia. forma, como dito pelo Dr. Carlos, nós esperamos o provimento dos recursos das reclamadas, como já dito pelo relator. Muito obrigada. Tá. Eu passo, então, para a revisora. Tá. Revisora, eu estou de acordo, presidente. De acordo. Eu também estou de acordo com o voto do relator e assim se decide a unanimidade. Pela ordem, presidente, eu acuso o recebimento de memorial pela reclamante. Eu também recebi. Também. 73 da pauta, processo 1059-2014. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrito, advogado Renato Sena, Abreu e Silva. 73 da pauta. Relatora. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo réu e pelo autor. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do réu para excluir da condenação o pagamento dos reflexos das horas extras nos anuênios e PLR, como também os reflexos das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial nos anuênios, e determinar a aplicação do divisor 180 para cálculo das horas extras, determinar que sobre os reflexos na PLR não incidem os recolhimentos previdenciários e dou provimento ao recurso do autor para acrescer a condenação o pagamento de uma multa convencional por cada instrumento coletivo violado. É a minha proposta, presidente. Doutor, com a palavra. Senhor presidente, bom dia. Excelentíssimo senhor presidente, senhora relatora, demais membros dessa egrégia turma. Eu gostaria de ter a palavra de volta. Se houvesse alguma divergência, o voto da eminente relatora atende perfeitamente os anseios do reclamante. Parece que houve aqui uma reformulação no ponto que seria divergente e estamos todos convergindo. Não é isso, desembargadora? Então, assim se decide a unanimidade. Obrigado. Bom dia, excelência. Bom dia. 64 da pauta, processo 800-2014. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Dito advogado Joaquim Lúcio Simões e Davidson Malaco Ferreira. 64 da pauta. Relatora. Conheço do recurso ordinário interposto pelo réu e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento da dobra das férias mais um terço relativas ao período aquisitivo de 2008 e 2009, excluindo ainda a determinação de que os sábados elaborados sejam remunerados com adicional de 100%. Conheço do recurso ordinário adesivo interposto pela autora e, no mérito, nego-lhe provimento. Só o senhor compareceu? Parece que sim, senhor presidente. Só, O Davidson né? não está aqui, o doutor Davidson não está aqui. Tá aí, com a palavra. A propositura do voto do relator atende às pretensões da reclamante. Se houver alguma divergência, eu peço para manifestar, senhor presidente. Eu, como revisor, estou de acordo com a relatora. Parece que há uma divergência Eu vou pontual. ficar vencida apenas quanto à quebra de caixa e ressarcimento pelo uso do veículo. Eu deferiria a quebra de caixa e o ressarcimento do uso. Então, vencida parcialmente a desembargadora Cristiana na quebra de caixa e ressarcimento do uso do veículo que ela deferiria. Então, assim se decide, doutor, Bom dia a todos. nos demais pontos por unanimidade, nesses dois por maioria. 91 da pauta, processo 1614-2014. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrita, advogada Marina Bretas Duarte. 91 da pauta. Doutora Marina já está ali. Doutora Marina vai falar por quem? Pela reclamante. Reclamante? Sim. Relatora para conclusão. Conheço do recurso ordinário interposto pela autora e, no mérito, dou-lhe provimento parcial a fim de acrescer a condenação às seguintes verbas: diferenças salariais advindas da equiparação salarial com os modelos Adilson Fernando Lobo e Cláudio Alves Marques, por todo o período não prescrito, observando-se a maior remuneração auferida, excetuando-se apenas as verbas de caráter personalíssimo, com reflexos em 13º, férias mais um terço
fundo de garantia mais 40%. Deferir 15 minutos extras por todo o contrato de trabalho nos dias em que se evidenciar do exame dos controles de ponto anexados aos autos e da jornada fixada, no período em que, ausentes referidos registros, o labor em jornada além do limite previsto na respectiva escala diária, constante também dos mesmos documentos, sendo certo que, na falta dos controles de ponto, considerar-se-á devido o intervalo do artigo 384 da CLT, e registrando que, para fins de apuração acerca da existência do labor extraordinário, deverá ser decotado o intervalo intrajornada efetivamente concedido e observada a tolerância a que alude o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, acrescidos do adicional convencional e, na falta, o legal, observados o divisor 220, a súmula 264 do TST, a evolução salarial e os dias de efetivo trabalho, com reflexos em repousos, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários e fundo de garantia com 40%. Uma multa normativa por instrumento coletivo descumprido, observada a vigência de cada CCT violada. Provejo ainda para deferir à autora os benefícios da justiça gratuita. Conheço do recurso interposto pelo réu e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, a fim de determinar que, para fins de apuração das horas extras devidas, deverá ser observada a incidência do divisor 220. É a minha proposta, presidente, e acuso o recebimento de memorial pela reclamante. Doutora, com a palavra, se necessário. Excelência, eu tenho só uma dúvida quanto à questão das horas extras. Sim. Ficou mantido os cartões de ponto? Ela manda apurar com base nos cartões e, na ausência deles, é que Defiro o intervalo. É que presume o intervalo. Tá ok. Se tiver eventual divergência, 384. eu queria manifestar. Não, eu estou de acordo, desembargador Cristiano também fica prevalecendo, então, o voto da relatora à unanimidade. Muito obrigada. Bom dia para você. 85 da pauta, processo 1444-2014. Relatora, doutora Sabrina, revisor, doutor Fernando, inscrito, advogado Gustavo Carvalho de Gouveia. 85 da pauta. Doutor Gustavo está na representação do reclamante ou do banco? Do Banco Itaú. Do Banco Itaú. Relator em conclusão. Conheço do recurso interposto pelo réu, exceto quanto ao pedido relativo às horas extras, pela ausência de concessão do intervalo interjornadas, por ausência de interesse recursal. E, no mérito, rejeito as preliminares de inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido e pedidos incompatíveis entre si e de nulidade da decisão por cesseio de defesa. Dou-lhe provimento parcial para determinar a aplicação do divisor 180 para cálculo de todas as horas extras deferidas por todo o período imprescrito. Conheço do recurso adesivo interposto pelo autor e, no mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor dos desembargadores. Bom dia a todos os colegas presentes, ilustre membro do Ministério Público. Primeiramente, entrarei na questão da equiparação salarial, que, data vênia, o recurso não foi provido nessa parte, para pedir informar alguns esclarecimentos com relação ao paradigma. O perfil funcional juntado aos autos, as folhas 455 e 460, demonstra a progressão de carreira ou de cargos que o paradigma Paulo César de Oliveira teve dentro do banco. Ele chegou, inclusive, a exercer um cargo máximo dentro de uma agência bancária, que foi o gerente de agência, cargo que o reclamante jamais exerceu. Posteriormente, o paradigma, inclusive, ele foi gerente há muito tempo antes do reclamante entrar dentro do banco, apesar de ter trabalhado no mesmo segmento que o reclamante, posteriormente a entrada do reclamante. O paradigma tem mais ou menos em torno de 23 anos no banco e laborou cerca de 3 anos
inclusive, é que eu volto a dizer, chegando ao cargo de gerente geral de agência. Aí eu peço vênia para que seja analisada a prova documental, inclusive para afastar a questão da equiparação salarial com o paradigma Paulo César. Entrarei na questão agora, só a questão atinente às horas extras indevidas, faço o enquadramento no caput. O reclamante ele ganhou, além da equiparação salarial com paradigma que exerce cargo de confiança, ele ganhou além da sexta. Contudo, as atividades que o reclamante exercia dentro do banco, é claro que o enquadramento dele tem que ser no 224, parágrafo 2º. Peço vênia para, inclusive, informar o valor do salário recebido pelo reclamante, que é cerca de R$ 6.121. O reclamante tinha assinatura autorizada, que é um dos requisitos para você ter a questão do cargo de confiança. Trabalhava num segmento diferenciado, que é um segmento voltado a atendimento para empresas, com faturamento anual de 6 mil a 40 milhões, tendo uma carteira com ativo passivo em torno de quase 55 milhões de reais, em torno de negócios. É só esses dois itens mesmo que eu peço que Vossa Excelência dê uma analisada com mais cautela e exclua a questão da equiparação salarial e a 7ª e 8ª que foi deferida por reclamante. Bom, a relatora apresenta um voto minucioso, onde ela aprecia a prova e todos esses pontos são reexaminados. E eu, como revisor, estou concordando com ela integralmente. Desembargadora Cristiana, tem algum acréscimo? Relatora também quer acrescer alguma coisa? A parte da equiparação, doutor, é a realidade fática que predomina e as testemunhas levam ao exercício de iguais funções no período não prescrito. Inclusive, o paradigma foi ouvido e confirmou a identidade de funções. E na questão, exatamente, o próprio paradigma. Então, fica decidido, então, conforme o voto da relatora, a unanimidade. Eu tenho mais 2 processos na pauta. Deixa eu ver aqui. É o próximo. O 285. Próximo, pode chamar. É o 78 da pauta, processo 1285-2014. Relatora, doutora Sabrina, revisor, doutor Fernando, inscritos pela reclamante, advogada Mônica Beatriz Guerra, e pelo Itaú Unibanco, doutor Gustavo Carvalho de Gouveia. 78 da pauta. Relatora. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela autora e, no mérito, nego-lhe provimento. Eu acuso o recebimento de memorial, presidente, pela reclamante. Tá certo. Também, os demais também. E eu passo a palavra à procuradora da reclamante para sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, relator e revisor. Caso aqui, o juiz de primeira instância, ele reconheceu a identidade de funções, porque todos eram gerentes operacionais. Esse caso já foi diversas vezes julgado por esse tribunal, com esse mesmo modelo. Inclusive, eu cito isso no recurso. Inclusive, também a decisão do doutor Emerson, de outra turma aqui do tribunal, onde a questão aqui é simplesmente o tempo na função. Existe a ficha funcional do modelo, que foi, inclusive, também ressaltado nas folhas 302, os documentos juntados na defesa, onde demonstra o histórico funcional do paradigma. Lá, ele é oriundo do BENJ. Ele exerceu a função de gerente administrativo no BENJ. Foi para o Itaú em 2000 e saiu do grupo de agências, foi trabalhar na superintendência, área administrativa, exercendo outros cargos, outras funções. Isso o próprio modelo declara em juízo, num depoimento na ação própria, nas folhas 47, onde ele fala que, antes de 2005, ele exercia outras atividades. E iniciou a função de gerente operacional em junho de 2005. E a reclamante passou a ser gerente operacional em 2000, antes dele. Então, não existe diferença de tempo de função. E também, considerando os julgados aqui, não há como, a lei não permite a soma de períodos descontínuos. Então, houve, data máxima vênia, uma injustiça aqui.
Eles todos exercem a mesma função. Existe a ficha funcional, prova documental juntada, mostrando a diferença de cargos. A prova testemunhal ouvida não confirma a continuidade do exercício das funções, pelo contrário. Então, data máxima vênia, eu peço a reforma da sentença de primeira instância. Tá certo. O outro procurador do banco? Bom dia novamente. Eu vou escutar os demais votantes. Tá. Aqui é o seguinte, basicamente, a relatora também faz uma análise minuciosa no voto dela, vocês vão ver depois no acordo, mas basicamente é o seguinte, o paradigma já exercia essa função desde 1987 no Banco Incorporado. Então, a partir de 2005, né, quando eles passaram a exercer concomitantemente, não importa, ele já tinha mais de 2 anos antes dela, antes da reclamante, né? Não é isso? Basicamente seria isso. Eu considerei os períodos descontínuos. Os períodos descontínuos, exatamente. Então, quer queira, quer não, ele tinha mais experiência do que a... Sim, é a tese, inclusive, da defesa e da contra-razões que a gente fez. Isso. Então, basicamente, essa é a linha da relatora, eu estou acompanhando, desembargadora. Está acompanhando também, assim se decide unanimidade. Obrigado, bom dia. Eu tenho mais um processo também na pauta, mas esse eu só vou escutar os votos. Tá. Qual que é o número do processo? Qual que é o número, por favor? É o 51. 51? Está na inscrição? Tá na inscrição. 51. É o número 13. Doutora Sabrina também. É o 345, né? 2015. Isso, é positivo. Aí eu só vim escutar, tem uma nova colega também que vai fazer pela primeira reclamação. Vai fazer o pregão. 51 da pauta, processo 345-2015. Relatora, doutora Sabrina, revisor, doutor Fernando. Inscritos, doutora Mônica Furtado, Pinheiro Chagas e doutor Gustavo Carvalho. 51 da pauta. A relatora, para conclusão. Eu rejeito a deserção arguída nas contrarrazões pelo autor e conheço dos recursos ordinários interpostos pelos réus e pelo autor. No mérito, dou provimento parcial aos recursos ordinários dos réus para determinar a aplicação do divisor 180 para cálculo das horas extras. E dou provimento parcial ao recurso do autor para acrescer a condenação, o pagamento dos reflexos das diferenças salariais na PLR e da multa convencional no valor de R$ 29,71. Proposta, presidente. Eu acuso o recebimento de memorial pelos réus. Doutora, vai falar por quem? Pela recorrente Interfile. São mais de... Crédito One, né? Crédito One, houve uma alteração da denominação. Isso. E o doutor vai só ouvir, né? Vai só ouvir. Eu estou pelo BMG, só vou ouvir. Pode usar a palavra. Bom dia a todos os membros da grande turma. Primeiro, agradecer aos desembargadores que me receberam nos gabinetes. E o processo em questão, a gente discute que é a ilicitude ou ilicitude da terceirização à vida entre as empresas. E as RES buscam a reforma da respeitável sentença para que seja chancelada a terceirização à vida. A reforma que se pretende nesse processo vai um pouco além do que normalmente a gente tem visto com relação à terceirização, em razão das peculiaridades do caso. A recorrente Interfile é uma empresa que atua há mais de 20 anos no mercado e o objeto social dela é a guarda, organização, entrega e movimentação de documentos. No caso Intela, as atividades do autor se resumiam a receber documentos, digitalizá-los, cadastrar informações e fazer o repasse desse tipo de documentos para a seguradora, sequer para o banco. O próprio reclamante, em instrução processual, afirmou em depoimento pessoal que não tinha acesso a nenhuma conta do primeiro réu, que não realizava nenhuma operação bancária e que não tinha nenhuma autonomia para alterar as condições do seguro, que eram os documentos que ele tratava. A testemunha ouvida também a rogo do próprio autor
senhor Rafael, declarou que eles recebiam os documentos e apenas encaminhavam para a seguradora, que a seguradora era quem era responsável pela análise dos documentos com posterior liberação ou não dos valores do seguro. Que uma vez paga a indenização, o reclamante e o próprio depoente apenas inseriam no sistema o valor recebido. Então, isso demonstra, pela instrução processual, que o reclamante jamais fez análise desse tipo de documentação, simplesmente encaminhando para a seguradora e colocando as informações repassadas pela seguradora no sistema. Nesses termos, é importante diferenciar atividade fim e atividade meio. E não tem como vislumbrar que as atividades de mera conferência e encaminhamento de documentos sejam consideradas como atividades fins de instituições financeiras. Por essas razões, a recorrente espera o provimento do recurso ordinário para que seja chancelada a terceirização à vida. Obrigada. Presidente, pela ordem, eu cometi um engano aqui na conclusão, doutor, no item, no recurso da reclamante. Eu dou provimento parcial ao recurso do autor para acrescer a condenação ao pagamento dos reflexos das diferenças salariais na PLR e multas convencionais por instrumento coletivo violado. Ok. Tá? Desculpa. Nesse caso, a questão da ilicitude da terceirização está abordada aqui pela relatora, né, que foi o objeto da sustentação, considerando que realmente é uma atividade que não poderia ser terceirizada, porque é atividade fim do banco. E é mais nessa linha de considerar que o reclamante atuava em serviços ligados à atividade fim do banco. Então, essa é basicamente a tese. Parece que a desembargadora Cristiano tem duas pequenas divergências e acuso em nome de todos os três que participam do julgamento o recebimento de memoriais da Cretuano. Eu até queria falar, doutora, em nome dos três. Lá no meu gabinete a gente tem a praxe de, aliás, vale para todos os advogados, de marcar a hora. A doutora esteve lá, até me viu, mas não falou nada comigo e foi conversar com o assessor. Então, foi encaminhada, porque quando não está marcado, eles encaminham para conversar com o assessor. Sim. Mas eu vi também o memorial, acuso recebimento, tinha esquecido de falar. Não, eu não marquei a hora, porque depois desse divisor 150, parece que todos os processos estão entrando em pauta. Então, mas a hora que for lá, eu estando lá, pode... Não, agradeço, o seu assessor foi muito solícito. A divergência que eu faço é no ressarcimento pela requalificação profissional, que eu vou ficar vencida, que eu acho que a pretensão deduzida pelo autor sustenta no artigo 186 do Código Civil, e a recusa dos réus em reconhecer o correto enquadramento inviabilizou o acesso às vantagens convencionais. Cabe aos reclamados indenizar os danos que provocaram, na minha opinião. E também, quanto ao adicional mais benéfico, mesmo que reconhecida a invalidade do contrato firmado com a empresa interposta, se houve efetivo pagamento de horas extras com adicional de 100%, prevalece essa condição mais vantajosa, qualquer que seja a origem. Incide, no caso, o princípio da primazia da realidade. Fico vencido, então, nos dois tópicos do recurso do reclamante. Então, muito obrigada. A exceção desses dois tópicos, que vai ser por maioria, nos demais fica a unanimidade. E assim obrigada. se decide. 95 da pauta, processo 1758-2014. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrita, advogada Camila Leite Lima. 95 da pauta. Doutora Camila. Bom dia. Bom dia. Vai representar quem? Os bancos BMG e BMG Leasing. Certo. Com a palavra, relatora. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelos réus e pela autora, à exceção da matéria atinente à anotação da CTPS, veiculado no apelo do primeiro réu por falta de interesse em recorrer. No mérito, dou provimento parcial ao recurso dos réus para excluir a condenação ao pagamento dos anuênios e abonos, determinar a dedução dos valores quitados ao mesmo título das parcelas deferidas e devidamente comprovadas nos autos, excluir os reflexos das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial nos repousos semanais remunerados. Dou provimento parcial ao recurso da autora para determinar que as horas extras devem ser apuradas com base na jornada cumprida das 9
às 18h50, com 35 minutos de intervalo, de segunda a sexta-feira. É a minha proposta, presidente. A multa. Faltou. É no recurso dos reclamados. Eu nego provimento. Hein? Não, mas aqui está no da reclamante. É no reclamante. Dos reclamados. Está aqui. RO dos reclamados. Tá, lá na conclusão, tem, então houve uma... Na conclusão está 1D. 1D a senhora tirou, né? 1D. Tirei. Eu não li. Ela já leu. Eu não li. Pois é. Tá certo. Não li. Eu Foi. tirei isso. Ah, tirou isso? Aí mantém, a sentença deu uma por cada instrumento. Ah, tá certo. Está na reforma. Desculpa, eu aqui. Eu também. Doutora, com a palavra. Primeiramente, bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, demais membros da mesa, respeitável e representante do Ministério Público. Nos autos, primeiramente, irei destacar uma questão de interesse do Banco BMG. Pugnamos em nosso recurso pela extinção terminativa do feito, ante a inexistência de qualquer relação entre a reclamante e o Banco BMG. Isso porque é disso que o Banco BMG atua na concessão de empréstimos consignados. E da análise das provas produzidas, no caso em comento, verificamos claramente, inclusive do depoimento da testemunha ouvida a rogo da própria reclamante, o senhor Juliano Lincoln, que a autora e o depoente não faziam empréstimos. Sendo assim, tendo em vista que a autora atuava apenas na análise de margem de créditos, não exercia função ligada à atividade fim do Banco BMG, que é a concessão de empréstimos consignados. Sendo assim, pugnamos pela extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso 4 do novo CPC. Quanto ao Banco BMG Leasing e também ao Banco BMG, gostaria de ressaltar 2 pontos. Inicialmente, de uma análise simples da peça de ingresso, verificamos que o pedido principal da reclamante está relacionado à decretação de nulidade de um contrato de estágio que sequer existiu. Sendo assim, não existe na petição inicial a decretação da nulidade de um suposto contrato com o Banco BMG Leasing e a consequente reconhecimento com o vínculo do Banco BMG. Sendo assim, data máxima vendo o entendimento firmado pelo douto magistrado de primeiro grau, não podemos considerar tal fato apenas como um mero erro material, tendo em vista que se trata do principal pedido feito na lide e que modifica sobremaneira o deslinde do feito. Por fim, gostaríamos de ressaltar a questão da equiparação salarial. A reclamante se limita a meras alegações de que exercia as mesmas funções do paradigma, o senhor Arthur Teixeira. Contudo, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, no sentido de provar o exercício de mesmas atividades com a mesma perfeição técnica e mesma produtividade. Sendo assim, pugnamos pela reforma da sentença proferida pelo douto magistrado e provimento dos recursos dos bancos reclamados. Muito obrigada. A linha da questão do grupo econômico, está dando inclusive a solidariedade, faz com que toda a matéria fática apreciada valha para os dois reclamados. Então, a relatora está apreciando dessa maneira. E, então, considerando esse testemunho mencionado de Juliano e também o de Henrique Augusto Monteiro, do Amparo, que a própria relatora traz aqui trechos na fundamentação, mostra-se também que a realidade fática demonstra que houve essa terceirização dentro da atividade fim do banco. Aí, no caso do Banco BMG, não se pode entender que é só empréstimo consignado, porque ele tem uma gama de produtos, né? Então, acho que a relatora quer fazer alguma consideração? Não, acho que é matéria de prova mesmo. Essa matéria de questão prova. de terceirização já foi mais do que discutida aqui, já foi julgada aqui. Eu estou acompanhando, então, a relatora, Eu acompanho a desembargador. relatora, revisora. Assim se decide, então. Obrigada, bom dia. 24 da pauta, processo 231/2015. Relatora, doutora Cristiana. Revisor, doutor Kleber. Inscrito, advogado Marlon Rodrigues Barroso. 24 da pauta.
Eu estou conhecendo os recursos, nego provimento ao apelo do autor e dou provimento ao recurso interposto pelo reclamado para absolvê-lo da condenação imposta. Invertam-se os ônus da sucumbência, cuja carga do autor no importe de R$1.000, calculado sobre o valor da causa. Questão de substituição processual e divisor de horas extras. Doutor, fala por quem? Pela reclamada do Banco do Brasil. Quer manifestar? Não, só se houver alguma divergência. Tá, alguma divergência? Não, sou de acordo. Sou de acordo. Todo mundo de acordo? É idêntico. Assim se decide a unanimidade. Bom dia. O próximo é o mesmo objeto, né? É a mesma Praticamente a mesma coisa. Vai sim. É. O advogado está aí? Não, mas é porque esse era do Banco do Brasil. O outro Agora o outro é de Santander. 43 da pauta, processo 119/2015. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrita, advogada Patrícia Mara Lisboa. 43 da pauta. 43. Esse tem. Bom dia. Ai, ai. Relatora. Sabrina resolveu acabar com o estoque dos físicos dela no gabinete. Resolvei Ficou tudo. algum lá? Ficou, claro. É possível. Ficou para a próxima sessão. Ainda? Quando? Tem mais 2 sessões. Hã? Tem mais 2 sessões. Os sobrestados, né? Ah, você já está mandando todos? Porque banco dá muita sustentação. Mas os votos já estavam prontos, né? Então é só questão do divisor. Eu vou fazer isso mais nas férias, porque vai vir o Márcio Toledo e eu vou ficar junto com ele, soltando. Quando é que são as férias? Tem jeito. Se eu tirar também. É depois do carnaval, acho que é março. Tô de férias. Vai vir o Vitor, né? Depois do carnaval até na quaresma? Isso. Pode colocar tudo. Acho que eu vou tirar mais um mês depois. Eu vou ficar aqui com vocês, porque está trazendo. Tira férias e não tira. É. Conheço do recurso ordinário interposto pela autora e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para fixar o gozo do intervalo intrajornada de 30 minutos, excetuados 4 dias em que a autora usufruiu a pausa de 1 hora, acrescer à condenação o pagamento de 15 minutos extras nos dias em que houve a prestação de trabalho extraordinário, com reflexos nos repousos semanais remunerados, 13º salário, férias mais 1/3 e fundo de garantia, devendo ser observados os demais parâmetros fixados na sentença de origem para o cálculo das horas extras. É a minha proposta, presidente. Com a palavra. Bom dia. Cumprimentamento dos julgadores na pessoa do seu desembargador presidente. E hoje quero ressaltar com relação ao dano moral e à rescisão indireta, que foi indeferida pelo juiz de primeira instância. Foi demonstrado através da instrução processual, com o depoimento da testemunha, a senhora Beatriz, que, de fato, após comunicar que a autora estava grávida, ela realmente foi perseguida nas dependências da empresa. Inclusive, a própria depoente informou que a gerente da loja pediu para que ela não fosse dado conversas na loja com a autora. Isso demonstra no depoimento que durante todo o período que ela ficou no período gestacional, ela foi isolada na loja, inclusive pelos próprios colegas, a mando do gerente da reclamada. No próprio depoimento, que foi feito pela senhora Beatriz, ela consta que isso, de fato, ocorria e isso era dito para todos os funcionários. Isso não era nenhum motivo de segredo. A reclamada não produziu nenhuma prova contrária. A única testemunha ouvida no processo foi esta testemunha. Foram juntados também e-mails que provam que a reclamante solicitou da empresa que ela fosse mudada de loja devido à perseguição que estava ocorrendo. Esses e-mails foram recebidos e ignorados. A reclamada possui inúmeras lojas em Belo Horizonte, nos shoppings principais, inclusive nos bairros, mas simplesmente ignorou o fato. No que tange à rescisão indireta, o juiz de primeira instância verificou inúmeras irregularidades, inclusive condenou no que tange quebra de caixa e outras coisas. Mas, infelizmente, o juiz de primeira instância negou o pedido de rescisão indireta, informando que o tal fato não teria ocorrido.
indo contra o depoimento, as provas produzidas durante o processo. Inclusive, nos autos consta que todo esse período ela apresentou atestado porque vinham passando mal, fez tratamento com psicólogo, psiquiatra, e essas provas foram simplesmente ignoradas pelo juiz de primeira instância. Sem mais. Tá, parece que Aqui, presidente, é só esclarecer por causa das divergências apresentadas. Esse comportamento da gerente atingia indistintamente a todos os empregados. Praticamente, a prova testemunhal não foi robusta para confirmar as alegações da reclamante na inicial. Então, não eram direcionadas especificamente à reclamante. Então, eu achei a prova um pouco fraca. E quanto à transferência, a empresa não é obrigada a transferir uma empregada de loja. E, não obstante ela ter várias filiais, de repente precisa da empregada naquela loja. E, por isso, eu não deferi a indenização por danos morais. E quanto à rescisão indireta, as faltas, indenização, não foi deferida indenização moral por perseguição, então entendi que não havia motivo para a rescisão indireta. Aí eu mantenho a minha proposta. Desembargadora Cristiano, parece que... é o seguinte, no assédio moral, é que ainda que ela tratasse mal a todos os empregados, havia um comportamento mais hostil em relação à autora, pois ela pediu à testemunha que deixasse de interagir com a reclamante. E essa circunstância, por si só, denota a intenção de desestabilizar emocionalmente a autora. Além disso, mesmo constatada a conduta ilícita dirigida em face de todos os empregados, só isso não exclui o dano moral, pois todos foram vítimas da conduta. Quer dizer, se há dano moral, há em relação a todos. Defiro a reparação pelo dano moral no importe de 15 mil. Há indícios de discriminação praticada em face da gestante. Acúmulo de função também defiro, porque a reclamante era caixa e passou a trabalhar como assistente administrativo, sem deixar as atribuições de caixa. As atribuições são diversas e exigem habilidades diferentes, especialmente para o caixa, que é esperada atenção e desenvoltura para receber o numerário. E, finalmente, quanto à rescisão indireta, também defiro. Não bastasse o assédio que considero comprovado, a empresa acumula inúmeras violações contratuais, como ausência de pagamento de horas extras, tentativas de acobertar a prorrogação de jornada mediante manipulação dos registros de ponto, recusa em pagar quebra de caixa e também supressão do intervalo entre a jornada. Todas as infrações geram direito ao ressarcimento respectivo e também autorizam o rompimento oblíquo, pois a trabalhadora não é obrigada a seguir trabalhando após ter sonegados tantos direitos trabalhistas. É como voto. Tá, eu queria dizer à advogada eu vou pedir vista, apesar de ter funcionado como revisor, a princípio eu estava acompanhando a relatora, mas com as divergências suscitadas e a sua sustentação oral, me ocorreram algumas dúvidas. Eu vou, então, reavaliar esse processo. Fica adiado, então, para a próxima sessão, o resultado. Tá? A sustentação está feita, mas eu vou votar na próxima sessão e concluir na próxima sessão. Se quiser comparecer, não vai para a pauta mais não, já fica, tá? Automaticamente adiado para a próxima. Então, tá. Obrigada. Tá? Com vista para mim. Sustentação oral à distância a partir de Pouso Alegre. É o processo 77 da pauta, número 1134/2014. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrita, advogada Vanessa Barbosa dos Santos. 77 da pauta. De onde? Pouso Alegre? Doutora Vanessa, de Pouso Alegre, está me ouvindo? Estou sim. Eu vou passar para a relatora ler a conclusão e depois eu te dou a palavra para a sustentação oral. Tá? Sua representação é por quem? Pela autora. Pela autora, né, Elaine? Isso. Os dois recorrem, eu passo a palavra, então, para a relatora ler a conclusão. Primeiramente, presidente, acuso o recebimento de memorial pela reclamante. Eu conheço do recurso interposto pelo Banco Santander e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para arbitrar em 8,45% as progressões funcionais malogradas à obreira durante o pacto, conforme previsão do sistema de grades, a serem apuradas semestralmente
a partir do 6º mês da contratação ou de promoções obtidas durante o pacto, mas respeitado o limite de 5 progressões para cada cargo ou grade ocupado, computadas as diferenças verificadas no curso do período imprescrito e deduzidos os acréscimos salariais já obtidos sob o mesmo título. Determinar a incidência do divisor 180 para fins de cômputo das horas extras deferidas por ocasião do enquadramento da jornada de 6 horas, e 220 quando se submeter a autora à carga horária disciplinada pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT, e excluir da condenação o pagamento de diferenças de PPR. Conheço do apelo aviado pela reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de repasse pelo réu de contribuições ao Fundo de Previdência Complementar Holanda Prev, Santander Prev, decorrentes das verbas deferidas na presente ação, acrescendo à condenação os reflexos das parcelas salariais objeto da condenação sobre as contribuições para o Plano de Previdência Complementar, abrangendo a cota do patrocinador, respeitados os critérios fixados em regulamento, conforme se apurar em liquidação de sentença. Os repasses deverão ser atualizados, observada a correção e ou rendimento que seria obtido, caso tivessem sido oportunamente integrados à conta de aposentadoria. É a minha proposta, presidente. Tá. Doutora Vanessa, ouviu? Sim. Com a palavra, então. Obrigada. Excelentíssimo presidente, na pessoa do qual eu cumprimento os demais integrantes desta mesa, bom dia. Em apenas um único ponto, eu gostaria de tecer algumas considerações importantes. Quanto ao recurso da autora, no tópico 1, que trata-se de horas extras. A sentença indeferiu o pleito de horas extras a partir da 6ª hora diária, no período de 1º de setembro de 2011 até a demissão, por entender que a autora tinha subordinados. Data máxima vênia equivocou-se a sentença, pois a testemunha ouvida nos autos, senhora Josiane Cardoso, disse ao contrário, que a autora não tinha subordinados. Pede-se vênia para ler parte do depoimento da referida testemunha quanto à questão de ter subordinados. Abre aspas. A autora não tinha subordinados. A autora era subordinada ao gerente comercial e ao gerente de atendimento. Eco perfeito foi o que disse a outra testemunha da obreira ouvida por carta precatória, senhora Heloísa Cristina. Pede-se venha novamente para ler o depoimento da referida testemunha, que trabalhou com a reclamante de 2007 a setembro de 2012, que a reclamante não tinha subordinados. Data máxima vênia equivocou-se a sentença, pois ficou cabalmente comprovado nos autos, pelo depoimento da testemunha, senhora Josiane, que a autora não tinha subordinados. Quanto às questões de autonomia e poderes especiais, também foram comprovados nos autos pelas mesmas testemunhas. Destaque também para o que disse a testemunha senhora Heloísa Cristina, abre aspas, que a reclamante não tinha alçada para liberar créditos, nem assinatura autorizada, que a reclamante não tinha autonomia para concretizar as vendas, necessitando de prévia autorização do gerente de atendimento. Frisa-se também o que disse a outra testemunha, senhora Josiane, abre aspas, a autora, assim como os demais assistentes da agência de Campo Belo, não tinha alçada para abrir contas, nem mesmo poupança, dependendo sempre da confirmação do gerente de atendimento. Assim, superado o equívoco da sentença, quanto ao que disse o depoimento da senhora Josiane Cardoso, que a autora não tinha poderes especiais. Desta forma, pede provimento do recurso da autora para deferir as horas extras a partir da 6ª diária, no período
também de 1º de setembro de 2011 até a demissão, conforme postulado na inicial. Bom, a relatora faz também um voto minucioso, viu, doutora? Com relação a essa questão e as demais, mas com relação a essa, que foi objeto da sustentação, ela cita também os depoimentos testemunhais, transcreve trechos importantes, mas conclui que realmente ela exercia atividade meramente técnica e administrativa até no período inicial. Mas a partir de 1º de setembro de 2011, quando ela passa para gerente de relacionamento, ela deve ser enquadrada no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Eu estou acompanhando a relatora integralmente no seu voto. A desembargadora Cristiana parece que tem... Eu vou ficar vencida quanto à competência para contribuições para o plano de aposentadoria complementar, CETES, no recurso da autora. Eu entendo que não há competência da Justiça do Trabalho mais. E também quanto às diferenças de PPR, está aqui, meu voto já é conhecido. Fico vencida. Tá. Eu também tenho esse posicionamento naqueles demais casos de complementação de aposentadoria, diferença e tal, mas nesse caso aqui, como ela está só mandando refletir as parcelas deferidas na contribuição do banco, eu estou acompanhando a relatora e, então, vencida a desembargadora Cristiana nesses 2 pontos e nos demais a unanimidade. Assim se decide, viu, doutora? E foi um prazer ouvi-lo. Obrigada. 92 da pauta, processo 1708-2013. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrita, advogada Andréia Vieira Rabelo. 92 da pauta. Estava na inscrição? Não dá para forçar o banco, não. Dá muita sustentação. O último da inscrição. Fernando Ramos, Banco do Brasil, não é isso? Sim. Com a palavra, relator. Primeiramente, acuso recebimento de memorial, presidente, pelo Banco do Brasil. Propõe marcha. Conheço do recurso ordinário interposto pelo Banco do Brasil e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir a gratificação semestral da base de cálculo das horas extras, determinando ainda seja observado, para fins de apuração das horas extras devidas, o divisor 180, vencida a relatora quanto ao indeferimento da pretensão relativa à compensação da gratificação de função. É a minha proposta, presidente. Doutora, vai falar por quem? Pelo recorrente, Banco Brasil. Tá, com a palavra. Bom dia, presidente e demais presentes. Em que pese a aplicação da pena de revelia ao reclamado, os documentos juntados aos autos pelo próprio reclamante, no caso, na petição inicial, a confissão de que ocupava cargo de gerente de relacionamento, bem como as folhas de pagamento de folhas 212 e 277, que comprovam que ele recebia gratificação de função acima de 40%, a gente entende que, nesse caso, a presunção é relativa e esses elementos, né, a confissão de que eu ocupava o cargo de gerente e as folhas de pagamento com a gratificação de função acima de 30%, demonstra que eu ocupava o cargo de confiança. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é em relação à equiparação salarial. O deferimento de horas extras, 7º ou 8º, além do 8º, ao entendimento de que não é cargo de confiança e, concomitantemente, a equiparação com o gerente geral, no caso, artigo 62, parágrafo 2º,
o deferimento dessas duas verbas são excludentes, né, e incompatíveis. Veja bem, se ele recebeu horas extras, 7º, 8º, além do 8º, porque o cargo não era de confiança, e no segundo pedido defere a equiparação com o gerente geral, que não tem controle de jornada, tem-se que as duas parcelas, no mesmo período, elas são conflitantes. Em razão desses argumentos, a gente requer a reforma da sentença, né, e o conhecimento do recurso do banco. Tá, O Banco do Brasil foi revel. Ele não ofereceu a primeira audiência. Então, mas apesar de inicialmente estar acompanhando a relatora, em razão da sustentação oral, eu vou pedir vista nesse também. Que essa questão aí me pareceu um pouco... conflitante. Está acompanhando? Bom, então eu fico... eu vou fazer o seguinte, então. Em vez de vista, como não vai alterar nada, a desembargadora Cristiana Fenelon já está, como terceiro votante, acompanhando integralmente a relatora. Então, ainda que eu mudasse meu voto, eu ficaria vencido. Eu vou, então, preferir ficar vencido por hora no enquadramento do parágrafo 2º do artigo 1224 da CLT. Porque, realmente, isso era uma briga minha constante na primeira instância com os advogados de reclamantes contra bancos, que eu falava que era completamente incompatível pedir equiparação com um gerentão e, ao mesmo tempo, horas extras além da sexta. Quer dizer, é o caso. É o caso aqui. Então, apesar da revelia, eu acho que há essa incompatibilidade. Então, eu daria ou uma coisa ou outra. Então, eu vou ficar vencido parcialmente nessa questão. E assim se decide. Bom dia. Muito obrigada. Sustentação oral no PJE. Acabou dos... Sala de 9 e 5, relatora doutora Cristiana. Quer ser de fora. Esperando. Vai acabar também, está acabando. Qual que é? É a sala de 9 e 5, relatora doutora Cristiana. É o 18 da pauta, processo 10.702. Inscrito advogado Rafael Carlos Albuquerque. Está aqui. Fora também. Qual que é o número? Estou abrindo a sala. Fora da Cristiana? O Kleber. Tem. Então vamos fazendo. Agora você. Qual que é o número? Esse é o 10.702. É o 18. Da pauta. 8? Isso. AP, né? AP. Companhia de Tecnologia, né? E João Firpe, né? Está abrindo aqui. O doutor vai falar por quem? Pelo reclamado. Pelo reclamante, desculpa. Reclamante? Recorrido. Pelo reclamante? Abriu. Eu conheço do agravo de petição interposto pela executada e no mérito nego o provimento. E as custas da execução pela executada. Quer falar ou aguarda? A eventual voto divergente? Juiz Kleber, juiz... Estou de acordo. Estou acompanhando. Também? Obrigado. Assim se decide unanimidade. Bom dia. Sala de 9 e 8, relator Dr. Kleber. É o processo 11.330, inscrito advogado Alex Santana de Novaes. Qual? 11.330. Ah, tá, o primeiro. Luiz Kleber, pode ler. Conheço dos recursos interpostos no mérito, nego o desprovimento. Com a palavra. Senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, a questão posta aqui
diz respeito à cobrança extrajudicial de débitos bancários e de cartões de crédito. Entendemos nós, com todo respeito, e principalmente porque ausente qualquer subordinação direta, indireta, inclusive ausente a subordinação estrutural. A reclamante confessa que nunca teve contato com gestores do banco ou da administradora de cartão de crédito. A reclamante fazia cobranças via telefone de dívidas que foram passadas à NW, que é uma empresa de cobrança. E o contrato entre a NW e o banco, que está nos autos, traz textualmente como objeto prestação de serviços de cobrança extrajudicial. Por isso, Excelência, entendemos nós que deve ser provido o recurso da NW a fim de julgar improcedente a reclamatória, afastando o vínculo declarado com o Banco Bradesco Expert, Excelência. Eu aqui sou o terceiro votante, se alguém quiser, ou relator, ou revisora. Licitude ou ilicitude, mantenha a minha proposta. Esse aqui também, eu até, doutor, na maioria dos casos, eu acho que quando fica muito bem definido a desconexão com o tomador e serviço de cobrança, por exemplo, quando é escritório de advocacia, ou quando é uma grande empresa totalmente independente, que faz cobranças diversas, com mais intensidade, eu até não dou, não. Mas aqui, nesse caso, eu estou acompanhando o relator. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Assim se decide unanimidade. Na mesma sala, é o 13 da pauta, processo 10348, inscrito o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. 10348. Relator com a palavra. Conheço o recurso, dou-lhe parcial provimento para, considerando o enquadramento do autor no caput do artigo 224 da CLT e a jornada fixada na origem, determinar o pagamento de horas extras a partir da sexta diária durante todo o contrato de trabalho, com aplicação do divisor 180 e mantidos os demais parâmetros de cálculo fixados na sentença, inclusive quanto aos reflexos, esclarecendo que no repouso semanal remunerado deverão ser considerados sábados e feriados conforme cláusula normativa. É a proposta. Advogado do reclamante, né? Em que pese o provimento nisso, só um ponto que eu acho que talvez possa até esclarecer com relação aos demais componentes da igreja turma, e que participam do julgamento. A paradigma, nesse caso, e nós fizemos a prova, ela fez um acordo com o banco na conciliação prévia relativamente à sexta e sétima hora. Então, aqui ficou mais do que caracterizado que o enquadramento no caput do artigo 224. Só isso. Tá certo. Eu acho sentido que... do voto. A juíza Sabrina quer fazer alguma? Não, eu estou de acordo. Também estou de acordo, assim se decide unanimidade. Obrigado. Seguindo na mesma sala, o processo 10257, 9 da pauta, inscrito o advogado Bruno Martins Miranda de Assis. Nove e 8? 9 e 8. Qual que é o número? 10257, o 9 da pauta. Relator? Conheço os recursos, no mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso da reclamante para determinar que, em razão da nulidade do banco de horas, considere-se devido o pagamento das horas extras integrais, horas simples mais adicional, assim consideradas elaboradas após a jornada contratual de 7 horas e 20 minutos. Mantém o valor da condenação porque é ainda compatível. Doutor é procurador de quem?
Excelência da reclamada recorrente. Tá, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes da egrégia turma. Nesse caso, a reclamada recorrente pede vênia para discordar do voto do eminente relator e destacar alguns pontos que são de essencial importância nesse caso. Primeiramente, quanto ao recurso ordinário apresentado, no tocante às horas in itinere, é importantíssimo destacar que, neste caso, de forma nenhuma, trata-se daquelas situações onde há supressão do direito à hora in itinere, né? A ré demonstra durante toda a instrução processual e de forma didática no recurso ordinário que, neste caso, é a aplicação total da teoria do conglobamento, onde há várias vantagens concedidas nas normas coletivas, né? E, por esse motivo, entende que ela deve ser validada, até mesmo porque não há aí a supressão do direito. E ressalta que, recentemente, aí, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, num acordo de lavra do Teori Lavra, concede exatamente a validade às normas coletivas, né, em face ao artigo 7º da Constituição Federal. E destacamos também que, recentemente, né, a nona turma aqui já vem alterando o seu entendimento, mesmo sendo conhecedora aí da súmula 41 desse egrégio regional. Então, que neste caso o que se pede é para que se realmente dê validade à norma coletiva, uma vez que não se trata de supressão de direito, e sim de situações onde há aplicação da teoria do conglobamento. A autora, no caso, assim como todos os empregados da ré, receberam vários benefícios concedidos aí na norma coletiva, como cartão alimentação, valores de cesta alimentação e vários outros, em, né, logicamente, limitação aí do tempo decorrente das horas in itinere. Então, nesse caso, requer aí a reforma da respeitável sentença. E no tocante ao banco de horas, né, a gente pede vênia para destacar que foi conferida a validade com base também na norma coletiva. Então, o banco de horas ele é totalmente legal, razão pela qual também pede vênia para que seja reformado o voto do ilustre relator no tocante à condenação de horas extras por invalidade desse banco de horas. Restou demonstrado, através de prova documental e testemunhal, a completa validade desse banco de horas. Então, é o que se requer. Obrigado. A segunda votante, doutora Sabrina, o relator traz no voto dele as razões para invalidar o banco de horas e aplica a súmula do tribunal. Estou acompanhando, presidente. Está acompanhando, eu também estou acompanhando. Só quero ressaltar o seguinte, que a turma que não cumpre a súmula do tribunal está sujeita ao TST mandar de volta para o pleno do tribunal aplicar a súmula. Porque a turma, o órgão fracionário não pode fazer isso depois que o tribunal uniformizou. E o recurso de revista é agora entre tribunais. Então, se a turma de um tribunal não cumpre a súmula daquele seu tribunal, infelizmente, está sujeita a que o TST determine. Na verdade, nós temos até alguns processos que já estão sendo suspensos, né? Mas aí é entendimento a respeito de cada. Mas à medida que o tribunal uniformiza, tem que se curvar. Ontem mesmo a gente o teve dois que foram tirados. Tem que se curvar. Eu não posso falar, não concordo. Né? A questão é que tem uma decisão do STF em repercussão geral. Aí, por isso que tem alguns que já estão sendo. Precedentes agora, igual essa questão do divisor do bancário. O TST definiu por IRRE, que é incidente de recursos repetitivos, de revista repetitivos, acabou. Nós temos que cumprir, concordando ou não. Não, entendo. Né? Então, obrigado. Hoje o sistema está assim, embora não tenha o nome de vinculante, acabou. Está aí o processualista, acaba sendo vinculante. Engessou. Mas só para considerar, porque ótimo, o senhor mencionou. A questão é controversa. Eu também não estou aqui para censurar outra turma, não, só para observar isso.
Sim. 3 da pauta, processo 10.017, inscrita advogada Mônica Furtado Pinheiro Chagas. No mesmo? Mesma sala. 3 da pauta. Acho que ela saiu. Mas pode ler. A doutora Mônica não está, né? Pode ler que a gente já... Conheço dos recursos, porque preenchidos os pressupostos, no mérito sem divergência, negou provimento dos recursos dos réus e deu provimento parcial da reclamante para, reconhecendo a nulidade da terceirização, com a nulidade do vínculo de emprego com a primeira reclamada, determinar que o segundo e terceiro reclamado proceda à retificação do CTPS, bem como condenar os réus de forma solidária a pagar as seguintes parcelas. Diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso da categoria dos Só bancários. um minuto, doutor Kleber. Esse aí não é o que está em pauta, não. 10.017. É isso mesmo. 10.017. Alessandro e... Não, Jéssica. Não, é Jéssica e BMG. Jéssica Camila. Ah, então o mesmo número. É até advogada. Mas é 10.017. A advogada 15. até saiu porque no que eles sustentaram, a decisão vai, provavelmente ela pensou, vai ser igual, né? Ah, tá. Que é o caso igual aquele anterior. Você... Quer ler aqui? BMG e Credit One. Coincidiram os números? Faz favor. É? Ela vai ler para mim, só para até localizar aqui. Não conheceu do recurso do primeiro reclamado, porque deserto. Conheceu dos recursos da segunda reclamada e da reclamante. No mérito, deu parcial provimento ao recurso da segunda reclamada para determinar que, na apuração das horas extras, aplique-se o divisor 180 e deu provimento ao recurso da reclamante para acrescer a condenação o pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação com paradigma Patrícia Caroba, com reflexos em férias mais 1/3, 13º, PLR, aviso prévio, fundo de garantia com 40%, conforme se apurar em liquidação. Manteve o valor da condenação porque ainda compatível. Eu não apareceu divergência aqui não, né? Estou acompanhando então, também. assim se decide unanimidade. Próximo. Na mesma sala, é o 12 da pauta, processo 10.313, inscrita advogada Fernanda Gabriela Ribeiro Lopes. 12 da pauta. 10.313, 41. Agora tem que certificar. 10.313, 41. Esse é só um juízo de retratação, né? Sim. Tá. Doutora, vai querer falar? É juízo de retratação. É só aplicar o divisor. Só aplicar o divisor. Sim. Que deu provimento parcial ao recurso do como reclamado eu tinha- para determinar que no cálculo seja observado o divisor 220. Ok. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. É como eu disse antes, né? Foi o exemplo que eu dei, o IRR lá do TST nos Tem nos que ingessa. uniformizar agora. É. Tá ok, muito obrigada. Bom Então, dia. assim se decide unanimidade. Próximo. Sustentação oral à distância, a partir de Uberlândia, é na mesma sala, o processo 56 da pauta. É o 11.812, inscrito advogado Daniel Emanuel Ribeiro Costa, de Uberlândia. Doutor Daniel, está ouvindo bem aí de Uberlândia? Sim, excelência. 53, né? Tá. Então, 56. 3. 6? Nossa, mesmo vamos assim. passar ao julgamento do seu processo. 53 ou 6? 11.812, 53. Ah, 53. Ah, tá. O relator vai ler a conclusão. Conheço o recurso, nego o provimento. Conhece e nega. O senhor vai falar por quem? Doutor Pela Daniel? reclamante, excelência. Tá, com a palavra então. Bom dia, cumprimento a todos. O reclamante pede vênia ao voto do relator e passa a fundamentar com os seguintes pontos. Com relação ao salário extra-folha, meus senhores julgadores, consoante a de verificar-se na ata de audiência, a testemunha Dionísio Oliveira Mamed afirma que o depoente e o reclamante recebiam salários por fora, que o reclamante recebia em torno de 430 por fora. Ora, excelência, a própria testemunha comprovou o salário extra-folha. A reclamada, sequer na audiência, indagou a testemunha juntamente com o reclamante,
sendo inerte. Ou seja, comprova que nos fatos que o reclamante recebia sim salário extra-folha. Ora, excelência, como com uma empresa que tem 20 funcionários nunca pagou os funcionários através do depósito bancário? Por quê? Ela tenta de todas as maneiras esconder os salários que é pago ao reclamante de forma integral, posto que no Olerite ela coloca o valor de R$ 967,50, sendo que na realidade o que é pago é o valor de R$ 1.400. Outra questão, até mesmo que fundamente isso, é os salários em atraso. Por exemplo, no mês de julho, o reclamante recebeu R$ 1.200, faltando-se R$ 200 para chegar ao salário que realmente ele recebia, que era de R$ 1.400. No mês de agosto não há pagamento. Por quê? O reclamante, infelizmente, trabalha e não recebe. A empresa faz isso com todos os funcionários. Hoje em Uberlândia, é de praxe do SEASA em fazer pagamento extra-folha e não pagar por via de depósito bancário, ou seja, para não comprovar os salários extra-folha. Outra questão também a ser fundamentada é com relação ao dano moral. Meritíssimos julgadores, o reclamante é uma pessoa simples e humilde, e pai de família. Foi mandado embora sem receber sequer as suas verbas decisórias e, com isso, conforme nos documentos, salários atrasados. A reclamada sequer importou com os seus funcionários. Haja vista que a mesma hoje em Uberlândia ela tem mais de 44 imóveis e sequer paga os salários do reclamante. Então, peço vênia ao voto do relator e espero que seja reformado os pontos fundamentados. A questão da ausência de prova do salário extra-folha foi ouvi dizer, não entendi suficiente, e a indenização por dano moral, neste caso específico, em algumas situações eu até defiro, nesse caso eu entendi que não há sustentação. Mantenha a proposta. A revisora está de acordo, né? Não apresentou. Eu também estou de acordo. Nesse caso aqui não houve... Uma diferença de um mês e um atraso em um mês só de salário. O atraso foi relativamente de pouco tempo e ele já recebeu, por condenação da sentença, a multa do artigo 477 e a do 467, não é isso? Exatamente. E restituição de danos materiais. Sim. Então, aí eu acho que ficou completo. Nesse caso específico... Então, prevalece o voto do relator unanimidade, viu, doutor Daniel? Assim se decide. Sim, obrigado, excelência. Com prazer. Na mesma sala, o 38 da pauta, processo 11.102. Inscrito advogado Bruno Cardoso Pires de Moraes. Estava aqui na inscrição? 38. Estava. Ah, tá. Relator? De início, eu acuso o recebimento de memoriais apresentados pela recorrido, com êxito do recurso da União, acolha preliminar de ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 6º do CPC vigente. Fica prejudicada a apreciação dos demais temas abordados no recurso. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais julgadores, componentes dessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público. Aqui, o interesse de agir diz respeito, só indaga ao relator em relação ao pagamento da multa. Porque houve um pagamento, né, usando a previsão constante do artigo 636, e eu cito aqui, inclusive, precedentes já do TST, acolhendo a tese de que, se fez a opção pelo depósito, não cabe discussão judicial. Senhor presidente, então eu indago a Vossa Excelência. Isso. Tá, obrigado, Excelência. Sustentar apenas em relação à preliminar e, eventualmente, para a gente ganhar tempo, seria, né? Tá. Aqui, data máxima vênia ao voto do ilustre relator, o artigo 636, que trata, que é do capítulo dos processos de processos administrativos, processo das multas administrativas, ele trata especificamente do processo administrativo. E o parágrafo 6º do artigo 636, que trata especificamente do pagamento com desconto de 50%, eu peço vênia aqui
ele diz textualmente: a multa será reduzida de 50% se o infrator renunciando ao recurso administrativo data máxima vênia. Então, o que traz aqui a recorrida é que o fato de pagar a multa com 50% de desconto, ela está apenas se valendo de uma condição menos gravosa. Por quê? Nesse caso específico aqui, a multa era de R$2 milhões. Era 2 milhões de reais, ela tomou cuidado de recolher a metade, que também já era um valor considerável, para, após, exercer o direito de ação garantido constitucionalmente e que o dispositivo não veda. O dispositivo, repito, ele veda o recurso administrativo. Então, entende o recorrido que não há renúncia em relação ao direito de ação, que é garantido constitucionalmente, mas sim ao recurso administrativo, até em observância também aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da execução menos gravosa, enfim. Eu juntei com as contrarrazões e com a própria inicial, decisões recentes do próprio Tribunal da Terceira Região, dizendo exatamente isso que eu estou sustentando. E mais, no momento em que a autora realizou o pagamento da multa com 50%, ela tomou cuidado de notificar judicialmente a União Federal, dizendo da sua intenção de discutir judicialmente o débito. Então, data máxima vênia, o voto do ilustre relator, espera que os demais julgadores sigam aqui os termos da sustentação oral e negue provimento ao recurso nesse aspecto suscitado em preliminar. Nesse caso, realmente a discussão é essa. A questão é de eu direito, estou apontando uma divergência pelo seguinte: na época que eu advogava, isso tudo era na Justiça Federal. E eu fazia, às vezes, essas defesas administrativas de aplicação de multa e tomava o cuidado de fazer o depósito integral para esgotar a via administrativa. Porque lá na Justiça Federal, a jurisprudência predominante era no sentido de que, para entrar com a ação, você tinha que esgotar as vias administrativas. Como na égide da Constituição de 88 essa jurisprudência já não prospera mais, eu estou concordando com a sentença e com a recorrente, no sentido de que essa opção de 50%, que está prevista no parágrafo 6º do artigo 636 da CLT, é uma exigência exclusivamente da via administrativa. Ela não pode retirar o direito de ação na via judicial. Então, a minha divergência é só isso. Porque aqui então, eu superaria. Porque tem um aspecto prático nessa questão. Eu deposito 50%, afasto a possibilidade do 100%, vem para o judiciário. Para tentar. E aí, se o judiciário disser que é válido, ele vai complementar ou vai... Ele vai dizer, não, no momento oportuno eu fiz o depósito da multa de 50%. Porque é para evitar exatamente, e é uma decisão do TST nesse sentido, qualquer debate sobre a licitude da fiscalização. É lógico que é uma questão bem controversa, mas esse é o meu ponto de vista. Reestudei isso ontem por conta dos memoriais, mas me curvo a jurisprudência do TST e 3 turmas daqui do TRT nesse sentido. Não, eu acho que se ele perder, se a empresa perder, morre nos 50%. Mas aí... na via administrativa, houve vamos dizer, esse abatimento, esse desconto. Desde que... Então, na via administrativa, ela não tem como agora voltar para cobrar os 100%, porque ela já se contentou com 50%. Agora, isso não pode impedir dele discutir na via judicial. Se ele perder na via judicial, ele morreu nos 50%, de qualquer forma. Ele se valeu do benefício agora, legal, mas discutiu. Sim, mas o benefício legal para a via administrativa. É que eu entendo que o benefício legal, na verdade, é para o debate. É um caso complexo. Até debati isso lá no meu gabinete, fizemos esse debate lá e tudo, e eu preferi não cercear o direito de acesso. Parece que a doutora Sabrina acompanha. Inclusive, a jurisprudência do nosso tribunal é bem divergente. Tem turmas que aceitam como renúncia e tem outras que não, que entendem como senhor, como renúncia administrativa. Mas eu vou manter, inclusive, o entendimento que eu tenho lá na vara. Eu acho que renúncia total. Então, eu estou acompanhando o voto do relator. Eu não estou julgando. Não, nesse caso aqui,
o primeiro grau disse que as infrações são nulas e insubsistentes, porque ficou provado no mérito que a fiscalização estava equivocada, porque a atividade de construção civil necessita contratar empresas terceirizadas ou subempreiteiras. Então, não era todo mundo que estava lá, que eles autuaram, que tinha vínculo de emprego. Olha o absurdo a que chegamos. Porque aqui Quer dizer, tem... não existe nenhuma base para ter essa multa, e eles vão, depositam metade que a lei permite, e depois não podem reaver o dinheiro. Eu acho que ele corre atrás para reaver esse 50%. Existe a possibilidade, que não é o caso, de depositar em juízo o valor total da multa para discutir. Aí eu vou me precaver. Porque, senão eu vou, não é o caso, me valer da minha própria torpeza. Eu deposito 50% e não vou discutir. E vou para o judiciário. Não, depois vou discutir na via administrativa. E aqui eu vou até chamar a atenção para o fato, porque tem interesse do Ministério Público, do Trabalho, porque há um ajuste que diz que uma construtora pode contratar civis de empreitada e subempreitada em relação a atividades especializadas. E o que se verificou, na verdade, é que era terceirizado praticamente 100% aí seria a discussão de mérito. da causa. Como da ela multa. falou do mérito... Mas nós não estamos... Como ela falou do mérito, realmente quase tudo era terceirizado. Mas aí tem um caso também que o fiscal foi andar por andar, né? Foi. Quando ele não tinha que fazer. Verificou. Ele fez um auto de infração por andar. Porque eram várias... obra toda. Senhor Foi presidente, por andar. Era vários... várias empresas contratadas. Isso a gente discutiria se chegasse lá. Mérito, né? Eu até tive cuidado de ir na lei para ver se a lei falava em renúncia. A lei não fala em renúncia. A lei fala o seguinte, para não discutir mais, para não recorrer, desiste de recorrer na via administrativa, depositando 50%. Mas esse 50%, como o advogado falou do tribuno, já foi um valor altíssimo para ela. Ela não pode agora discutir na via judicial para reaver esse 50%? Aí eu entendi que sim. Mas eu fico vencido, então, doutor. Então, senhor presidente, só um esclarecimento, é porque Vossa Excelência levantou essa questão, eu sei que não vai alterar o julgamento aqui da preliminar, mas só para chamar a atenção e para trazer ao conhecimento de Vossa Excelências, em relação a essas autuações, foram lavrados 118 autos de infração com a mesma capitulação. Para quê? Para ensejar 118 defesas por parte da empresa. Isso data mais uma vez, eu considero até mesmo excesso de exação, porque isso daí prejudicou, comprometeu o trabalho até em sede administrativa. Então, trazendo ao conhecimento de Vossa Excelência esse fato. Tem que contratar uns 5 escritórios de advocacia para fazer isso. E no caso, o pagamento de 50% da multa é exatamente porque a empresa não conseguia depositar 100%, porque não tem jeito de depositar R$2 milhões no prazo aqui de 10 dias da guia. Não, fica para reflexão, né? Fica para reflexão de Vossa Excelência, porque ela precisa do CADIM, ela precisa de certidão negativa para exercer a atividade. E nós então, estamos lidando, isso. de certa forma até recente, né, com essas questões, mas já temos. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Mas o termo de ajuste de conduta é só uma observação, ele realmente autoriza a contratação de qualquer serviço especializado. Mas a construção civil era pedreiro, eletricista... Acho que esse caso aí era um bom caso para o IJ. Tem a divergência. Tem um IJ com o PEP, mas não é isso aí, não, é outra coisa. Esse aí do auto de infração. Contribuição sindical. Porque tem interessante. divergentes. Esse aí é um que poderia. 50% é renúncia tácita. Relevância. Direito de recorrer. Vamos tentar, se o TST mandar uniformizar, porque aqui realmente tem decisão para todos os lados. Sim. Acho que a própria parte pode provocar, né? Pedir ao TST para determinar um IUJ aqui. A uniformização. Ou o vice-presidente do tribunal, quando se fizer o recurso, o próprio vice-presidente pode determinar a uniformização. Porque realmente aqui tem posições. Tem divergência. De qualquer forma, obrigado, bom dia. É um caso de repercussão, né? Esse precisa, né? Mesmo que não tenha muitos casos repetitivos, mas há uma repercussão. A repercussão social, econômica.
Na mesma sala, ainda o 5 da pauta, processo 10061. Inscritos os advogados Ítalo Souza Nicoliello e Marlon Rodrigues Barroso. Processo 10061. Mesmo fatirador. Foi um dos dois que foram inscritos aqui, né? É. Mais um. Qual que é agora? 5. 5. Questão de honorários aqui, basicamente. Ah, tá fora. Mas é do Kleber, né? É. Tem 2? Relator, pode... Conheço dos recursos interpostos pelas partes, no mérito do parcial provimento do recurso interposto pela reclamante para majorar o percentual fixado a título de honorários assistenciais para 15% do valor da condenação, observados os termos da OJ 348 da STI 1 do TST. E para determinar que os reflexos das horas extras nas contribuições devidas a previ sejam apurados para todos os empregados substituídos, inclusive para os aposentados, que em algum momento do período imprescrito fizeram jus às horas extras deferidas. Nego provimento ao recurso do reclamado. Ouviram? Então, como os dois recorrem, quem que é pelo sindicato? O sindicato está em primeiro lugar. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes dessa egrégia turma, a proposta de voto contempla quase que integralmente a pretensão recursal. Permanece tão somente a insurgência do sindicato com relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, porque o sindicato defende que nos termos da orientação jurisprudencial 348 da SDI e do TST, a contribuição previdenciária parcela patronal também deve integrar essa base de cálculo, por se tratar de ganho indireto, que é corolário da própria condenação ou reconhecimento desse crédito trabalhista. Então, até no diapasão de diversos julgados da própria SDI, que, de certa forma, esclareceram a extensão da orientação jurisprudencial 348, o sindicato requer à turma que dê provimento também ao recurso ordinário nesse ponto para explicitar a questão da própria base de cálculo, porque a sentença, embora tenha aplicado a OJ 348, não detalhou se, de fato, parece que houve até um embargo de declaração nesse sentido, mas o juízo não quis se pronunciar sobre essa questão, não detalhou justamente a inclusão desse ingrediente na base de cálculo dos honorários. No mais, é realmente defender a integridade tanto da sentença quanto da proposta de voto do ilustre relator, né, destacando, inclusive, com relação aos divisores, que eu acho que é importante, porque a sentença aplicou os divisores 150 e 200, que o entendimento do TST no que toca aos bancos públicos, ele ressalva a mudança de orientação por conta de regulamentos internos que são explícitos quanto ao sábado ser dia de repouso. No caso do Banco do Brasil, especificamente, seriam as instruções normativas 361 e 375 que foram colacionadas aos autos. No mais, requerer aos demais integrantes da turma que sigam a proposta de voto do ilustre relator, acrescentando a questão da base de cálculo dos honorários. Muito obrigado. Agora o procurador do banco, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, demais membros da turma, representante do Ministério Público. A despeito do voto ser proferido, algumas questões aqui são importantes para a reflexão nossa e até mudanças, se for o caso, de paradigma do entendimento que se vem dado ao artigo 384 da CLT. Antes, porém, de chegar no mérito, gostaria de trazer as preliminares do mérito quanto à contribuição a previr. O entendimento que já vem sendo dado pelos tribunais, que, se tratando de previdência privada, a Justiça Trabalhista não é mais competente para julgar essa matéria. Por isso, requer a exclusão que foi dada da contribuição a todos os substituídos relativo à previdência privada. Peço a revisão do voto nesse sentido. Quanto ao divisor, salvo engano, acho que eu não vi Vossa Excelência falar, há uma mudança aqui recente que alterou o julgamento, até foi falado
anteriormente pelo senhor presidente, que a decisão do TST vincula todo mundo. Não é uma súmula vinculante, mas vincula. Nesse sentido, os divisores têm que ser alterados, de 150 para 180, jornada de 6 horas, e de 200 para 220, as substituídas que fazem jornada de 8 horas, pede também revisão do voto nesse sentido. Agora, a matéria, que ponto central do nosso recurso, que são as horas extras dadas do artigo 384. Se nós formos realmente ao gênese da questão, lá na origem, nossa CLT de 1943 foi perfeita ao entender e discriminar os atributos entre o homem e uma mulher. E aí a preservação, os valores, a defesa ao direito da mulher e conceder os 15 minutos. Ora, mas a sociedade por si, os trabalhos, as atividades evoluíram. Hoje a mulher exerce uma atividade muito mais, a mulher bancária. A mulher bancária hoje, no contemporâneo, exerce uma atividade muito mais intelectual. Ou seja, tanto quanto o homem, a completa igualdade de gênero nessa situação. Então, aplica-se a Constituição de 1988, em que todas as mulheres e todos os homens são iguais perante a lei. Então, não há mais o que diferenciar nesse sentido pela igualdade de gênero. E ainda assim, já pensando numa exceção, é possível aplicar, e a própria lei tutela, por exemplo, a maternidade. A mulher continua diferente do homem. Nesse sentido, ela diz que algumas especificidades que atributos só da mulher serão preservadas, e assim a lei entende. Contudo, onde há atribuições de esforço físico, de demandas que o homem sobressai, a exemplo do esforço físico, de fato também são diferenciadas. Basta pensar que no concurso público para a Polícia Rodoviária, Polícia Federal, a mulher tem um tratamento diferenciado. Enquanto o homem corre 2.500 metros, a mulher basta correr 1.500, isso é reconhecimento da lei. Então, há diferença sim ainda. Mas quando a mulher bancária, a sua atividade é intelectual igual do homem. Não há que se preservar o interesse, até porque seria discriminatório da própria mulher em dizer que ela é diferente ao exercício da sua atividade intelectual. Por isso, nesse sentido, o artigo 384, com várias decisões aqui, até da primeira turma, entendeu pela sua não foi recepcionado pela nova Constituição e merece ser revista essa decisão. Peço vênia nesse sentido também. Obrigado. Nesse caso também já houve uma uniformização interna aqui do TRT. E o relator... na verdade, o objeto do recurso da reclamada é incompetência, mas houve uma decisão anterior que determinou o retorno só para julgar o mérito. Para o procurador do sindicato, eu digo o seguinte, que o voto determina a observância, a conclusão do voto, da OJ 348. Então, eu acho que isso aí já está incluído todo o teor da OJ. Sim. Eu acho que uma discussão aí seria cabível na execução, se por acaso não tivesse sido contemplado. Porque está determinando a 348. Forma expressa. Revisora? Está acompanhando? Eu estou acompanhando quase tudo. Eu vou ficar vencido parcialmente, porque eu realmente, como terceiro votante, não tinha detectado aqui essa discussão do divisor. Mas eu não encontrei, aí caberia até em base detectei. declaratório. Pelo objeto do recurso do reclamante foi reflexo de hora extra na PLR, base de cálculos honorários, majoração dos honorários e reflexo de horas extras na contribuição para Previ. Aqui não está discutindo nem o 384, nem divisor. Pelo menos eu não encontrei isso nos recursos. Mas, se for o caso, aí haverá uma omissão, eu volto. Por embaixo de declaração. É só questão, porque, na verdade, o que acontece? A questão, me parece que a questão do 384, de fato, consta do recurso ordinário, mas do divisor, quer dizer, não houve recurso porque a sentença de primeiro grau estabeleceu os divisores em conformidade com a súmula 124. Certo, mas então transitou em julgado isso, se não for objeto de recurso. Agora, eu daria o 180 e o 220, porque a decisão do TST diz o seguinte, aí eu não diferencio banco público e banco privado, não. A decisão do IRR diz que não faz diferença para o divisor se o sábado é repouso semanal ou não é.
Isso não influi no divisor. É o que ela fala. O divisor será sempre 180 para a jornada de 6, será sempre 220 para a jornada de 8. Então, eu cumpro isso. Eu aí já não vou olhar mais. Eu sei que tem as regulações internas de Caixa e Banco Brasil, mas eu já não estou olhando isso mais. Porque aí já... Agora, quando for o adicional de horas extras prestadas no sábado, aí sim, passa a ser em dobro para o Banco do Brasil e para a Caixa, porque a norma regulamentar fala que é dia de repouso. A convenção já não fala, né? Aí é mais vantajoso. Aí aplica a norma regulamentar. História, né? Mas só no caso das horas extras em dobro. Mas para o divisor, o voto que prevaleceu lá, que foi do relator, do ministro Cláudio Brandão, foi no sentido de que isso não influi. Que ele fala que o cálculo do divisor não entra no... O dia de repouso não entra na apuração do divisor. Então, que o divisor independe. É o que eu estou seguindo. Agora, contraria a súmula, né? Eles vão ter... o pleno do TST vai ter que decidir isso. Porque o IRR decidiu de forma diferente da súmula. A súmula fala que é 150. Vamos ver. Então é isso. Mas ele não está em discussão nesse processo. Aqui, Contradições do sistema de recursão. Se houver alguma omissão, que eu não encontrei esse debate aqui. Sessão de 9 e 10, relatora doutora Sabrina. Esse ainda tem mais 3, não? Não vieram, não. Tá. Então vai. Beleza. É o processo 21 da pauta, número 10.413, escrito advogado Eduardo Vicente Rabelo de Amorim, 21 da pauta. Voltei. Retorna para você. Eu voltei. O meu saiu aqui. Vou ter que... Falar para a relatora? Sim. Sim. Pode falar, doutora Sabrina. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo autor e pelo réu. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do réu para excluir da condenação o pagamento das horas extras e reflexos relativos à participação nas campanhas universitárias, no período de 60 dias no ano, e das horas extras e reflexos decorrentes da supressão do intervalo de 11 horas entre as jornadas referentes a esse período. Determinar a aplicação do divisor 220 para cálculo das horas extras. E dou provimento parcial ao recurso da autora para acrescer à condenação o pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com os paradigmas Dalson B. Vitório Campos e Gustavo Gomes Mendes, no período contratual imprescrito, limitando-se em relação ao modelo Dalson B. Vitório Campos a data de 31/12/2010, devendo ser considerado o salário de maior valor pago aos modelos e observado o princípio da irredutibilidade salarial, com acréscimo dos reflexos nas férias, mais 1/3, 13º, aviso prévio, fundo de garantia, mais 40%, horas extras e PLR. Condenar o réu a retificar a CTPS da autora para fazer constar as alterações salariais, ora reconhecidas, no prazo de 10 dias, contado da intimação específica para a prática do ato, após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária, a título de astraentes, no importe de R$ 100, Você viu na turma, você falou que não ia no pleno. limitado a 3.000, revertido à reclamante, sendo que, se ultrapassado o prazo de 30 dias, a Secretaria da Vara deverá realizar as anotações sem prejuízo da penalidade combinada. É a minha proposta, presidente. Doutor Eduardo, com a palavra. Senhor presidente, aqui o ponto único seria relacionado com horas extras além das 6. Também é gerente de relacionamento do Banco Santander, é a mesma tese que foi defendida e que essa egrégia turma referendou no processo que foi julgado 10.348, quando o próprio banco fez um acordo com a Paradigma naquele feito, pagando-lhe horas extras além da 6ª hora. Seria só com relação a este fato. Eu aqui estou acompanhando a relatora. A prova que não é, a prova que nesses autos é que ela não desempenhava nenhuma atribuição rotineira, né, função rotineira do banco. Ela tinha
um pouco mais de responsabilidade. As atividades dela eram diferenciadas. Por isso que eu estou mantendo minha decisão, presidente. Desembargadora Cristina? Também estou acompanhando integralmente. Então, prevalece o voto da relatora, unanimidade. Assim se decide. Encerraram as sustentações. Encerraram? Senhor presidente, parece que tem um outro meu da sala do 95, doutora 95? Cristiana, é o 10.410. 10.410. Vamos ver. 95? 95, doutora Cristiana. 10.410, 25, 2015, 183. Número da pauta. É o 12 da pauta. Não consta inscrição para mim, não. Só para assistir? Não Você consta escreveu, inscrição, doutor não, Eduardo? doutor. Não tem Eduardo. inscrição, não, doutor. Parece que... Pode ter sido equívoco meu também, mas se puder julgar e se eu puder sustentar, eu agradeceria. Não, sustentar não. Só com inscrição. Se o Tem- senhor quiser ouvir... Joana Soares e Banco Santander? Isso, exatamente, excelência. Tá. A desembargadora Cristiana vai... A sustentação não aceito, não. Excelência, não houve inscrição. Então a sustentação não vai ser Tudo possível, bem, não, mas aceitável. pode assistir. Assistir tudo bem. Eu posso até passar na frente por uma deferência. Obrigado. Isso. Já conseguiu aí? Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes e dou provimento parcial ao apelo da reclamante para determinar que as gratificações de função recebidas por ela e pelos paradigmas sejam consideradas para fins de apuração das diferenças salariais deferidas em decorrência da equiparação salarial. Provejo em parte o recurso ordinário do reclamado para fixar o início da equiparação salarial a partir de 1/6/2011, assim como para determinar a aplicação do divisor 180 no cálculo das horas extras e a adoção da TR como índice de atualização do crédito trabalhista, mantido o valor da condenação. Tem divergência? Segundo e terceiro votantes, não apareceu divergência aqui, Não, não. eu estou acompanhando, presidente. Então prevalece o voto da relatora, unanimidade. Muito obrado. Assim se decide. Bom dia, bom trabalho para todos. Bom dia.